Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma das vias celulares mais importantes que existem, a via secretora celular, que, em síntese, é a via de produção de proteínas, de lipídio e a secreção desses mesmos produtos. Três organelas participam da via secretora: o retículo endoplasmático, que se diferencia em retículo endoplasmático liso e rugoso, e o complexo de Golgi. A via secretora tem ainda um papel importante da membrana plasmática. Nós vamos começar falando do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático é uma organela porque ele é delimitado por membrana e ele guarda um compartimento interno. O retículo endoplasmático se distribui por todo o citoplasma, desde o núcleo até as proximidades da membrana. Trata-se de uma rede tridimensional de túbulos e sacos achatados e interconectados. Trata-se de uma organela única. Retículo endoplasmático rugoso e liso fazem parte de uma mesma organela, porque ele tem uma membrana contínua e uma única cavidade. O retículo endoplasmático tem duas porções distintas: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Nós vamos começar falando do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é uma estrutura membranosa em forma de lamelas e ele se apresenta como vesículas membranosas em forma de vesículas achatadas que se estendem por todo o citoplasma celular e assim assume um aspecto de lâminas paralelas. Essas lâminas paralelas encontram-se associadas aos ribossomos que estão presos à sua membrana externa. Se a gente imaginar, por exemplo, esta imagem, os ribossomos seriam essas estruturas azuis. E essa fita que está presa aos ribossomos azuis estaria representando o RNA mensageiro, que ao ser lido produz as proteínas que estão em vermelho aqui dentro do retículo. Portanto, essa seria a membrana externa e aqui o lúmen do retículo, que é a parte interna do retículo. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque ele assume um papel granuloso por estar associado aos ribossomos, à sua membrana externa. Os ribossomos são pequenos grânulos formados por duas fitas de RNA ribossômico. E esse ribossomo ele possui a informação que o capacita para traduzir a fita do RNA mensageiro e a cada trinca de bases, ou seja, a cada 3 bases do RNA mensageiro, o ribossomo tem a capacidade de ligar um aminoácido na cadeia polipeptídica. Essa imagem mostra um RNA mensageiro em vermelho sendo lido ao mesmo tempo por diversos ribossomos. Então, ao passar por diversos ribossomos, ele vai sendo lido e vai possibilitando a formação das cadeias polipeptídicas. E ao final desses ribossomos, a cadeia polipeptídica terminada se desliga dos ribossomos. Percebam que os ribossomos, eles possuem duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, e se associa assim a um 8 que se prende à fita de RNA mensageiro. Os polipeptídeos proteicos são fabricados no ribossomo e, ao mesmo tempo, eles já vão sendo injetados nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso. Essa injeção só é possível graças à presença do peptídeo sinal. O peptídeo sinal ele vai conduzir as proteínas até o lúmen do retículo. O peptídeo sinal é uma sequência que possui entre 15 e 30 aminoácidos e que geralmente está localizado na região amina terminal das proteínas. Aqui, por exemplo, nós temos vários peptídeos sinais de diversos componentes celulares. Por exemplo, esse é o peptídeo sinal de um hormônio do crescimento humano. Esse é o peptídeo sinal da proinsulina humana. E as letras representam os aminoácidos que estão ligados a essa cadeia.
Assim, à medida que o ribossomo vai lendo a fita de RNA mensageiro, o peptídeo sinal é o primeiro a ser produzido. Logo atrás dele vem a cadeia proteica, e ele faz com que os canais da membrana, né, os poros de membrana se abram e permitam que essa fita proteica seja injetada no lúmen do retículo. Assim que a cadeia proteica, assim que o peptídeo sinal, ele penetra no interior das vesículas do retículo, ele é clivado e ele vai ser então descartado e ficando apenas a cadeia polipeptídica. Essa imagem representa um retículo endoplasmático completo. O retículo endoplasmático rugoso, representado aqui em vermelho, preso aos túbulos do retículo endoplasmático liso, que estão em amarelo. O interior das cisternas do retículo, tanto do liso quanto do rugoso, é chamado do lúmen do retículo, e no caso do retículo endoplasmático rugoso, é por aí que circulam as proteínas. Dessa forma, o retículo endoplasmático rugoso se comporta como um grande sistema circulatório da célula e ele tem a capacidade de transportar as proteínas de um lado para o outro do citoplasma celular, inclusive possibilitando que essas proteínas cheguem até as vesículas do Golgi, que é a organela responsável pela sua secreção e que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. A quantidade de retículo endoplasmático rugoso é diretamente proporcional à intensidade da síntese proteica de uma célula. Ou seja, quanto maior a capacidade de síntese de uma célula, maior a quantidade de retículo endoplasmático rugoso que ela possui. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de um citoplasma celular, mostrando aqui as cisternas, as longas cisternas do retículo endoplasmático rugoso. Imersa no retículo endoplasmático rugoso está uma grande mitocôndria e aqui em cima alguns lisossomos. O retículo endoplasmático tem então essa característica de longas cisternas com essa característica granulosa por causa da presença desses ribossomos que se encontram aderidos às suas membranas externas. Num aumento menor, nós vemos como as cisternas do retículo endoplasmático rugoso se distribuem por todo o citoplasma celular. Nós podemos dizer que a célula da qual foi retirada essa fotografia é uma célula com intensa capacidade de síntese de proteína, porque ela possui uma grande quantidade de cisternas do retículo. Aqui mais uma imagem do retículo endoplasmático rugoso, mostrando então os seus ribossomos aderidos. Esta é uma imagem focando aqui a parte central, é a parte do núcleo celular. É bom que vocês já vão se familiarizando com outras estruturas celulares. O núcleo celular, o grande núcleo celular, bem escuro na sua periferia, onde está situado a cromatina. E aqui o nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que vai fabricar os ribossomos. Aqui são fabricados os ribossomos que vão estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, essas cisternas alongadas se tratam das cisternas do retículo e essas estruturas esféricas, as mitocôndrias. Aqui mais uma fotografia enfatizando as grandes vesículas, as vesículas alongadas do retículo endoplasmático rugoso. Nesse aumento é possível perceber claramente os grânulos do ribossomo aderido às membranas externas do retículo. Aqui uma mitocôndria, aqui outra mitocôndria. Esta é uma imagem de um neurônio que é uma célula nervosa. E aqui não está representado o axônio, né? Está aqui do lado, e aqui o citoplasma dessa célula, mostrando que o neurônio também é uma célula com grande capacidade de síntese proteica, porque ele se mostra bastante rico em retículo endoplasmático rugoso. Percebam o núcleo fortemente marcado dessas células com uma cromatina bem condensada na periferia do núcleo. Essa cromatina aderida aí à membrana interna da carioteca.
O retículo endoplasmático rugoso tem uma única função: a síntese e o transporte de proteína dentro do citoplasma celular. Ele apresenta uma única função porque a demanda de síntese de proteína é realmente muito grande dentro da célula eucarionte, diferente, por exemplo, do retículo endoplasmático liso, cuja principal função é a síntese de lipídios. Mas a demanda de lipídios na célula eucarionte não é tão grande quanto a demanda de proteína. Por causa disso, o retículo endoplasmático liso assume então outras funções dentro da célula eucariótica. O retículo endoplasmático liso é formado por uma rede de tubos curtos, intensamente ramificados e interconectados, diferente das longas lamelas do retículo endoplasmático rugoso. Esses tubos são sempre bastante curtinhos, por isso eles vão aparecer na microscopia eletrônica sempre como tubos bem pequenos. E eles estão completamente desprovidos de ribossomos, ou seja, não tem esse aspecto granuloso, como mostra a imagem aqui. Aqui você tem os tubos intensamente ramificados do retículo liso e a característica do retículo liso na microscopia eletrônica, mostrando que são tubinhos curtinhos, né? Pouca coisa, alongados em algumas situações, porque realmente não há longos tubos formando o retículo endoplasmático liso. As funções do retículo endoplasmático liso. Como disse, o retículo liso ele assume outras funções além de síntese de lipídios, que é a sua função central. Então vamos a essas funções. Primeiro, claro, e talvez a mais importante função do retículo liso, a síntese de hormônios, de lipídios esteroides. Os lipídios esteroides são lipídios que não produzem ácidos graxos, que não possuem ácidos graxos nas suas estruturas. E os lipídios esteroides são muito comuns nos hormônios, na constituição dos hormônios. Uma outra função assumida pelo retículo endoplasmático liso é a síntese das lipoproteínas. A lipoproteína é um conjunto de compostos de proteína e lipídio que estão organizados para facilitar o transporte de lipídio pelo plasma sanguíneo, uma vez que a maioria dos lipídios são hidrofóbicos. Então, dessa forma, você vê diversas moléculas de lipídios associadas às moléculas proteicas. Então, o lipídio aqui representado, a cabeça lipídica representada em verde, a sua cauda representada em amarelo e as proteínas representadas em rosa, amarelo e azul. Então, essa associação permite uma facilitação na hora do transporte dos lipídios. Esses são então os dois principais tipos de lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático liso, mas ele ainda assume outras funções, como por exemplo a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para produzir glicose. Eu já havia dito para vocês, naquela aula de química celular, que quando a gente tem glicose sobrando no nosso organismo, essa glicose ela é acumulada no fígado e no músculo estriado esquelético na forma de glicogênio. Quando o nosso organismo necessita de glicose, essa glicose é obtida através desse glicogênio que está armazenado. Então, o glicogênio no retículo endoplasmático liso dessas células vai ser quebrado primeiro para glicose 1-fosfato, depois para glicose 6-fosfato e finalmente produz glicose que vai entrar ou na via da glicólise no músculo esquelético ou na via GLUT2 do fígado. Além dessas funções, o retículo endoplasmático liso também tem um papel importante num processo chamado detoxificação. A detoxificação é um processo onde o organismo converte substâncias tóxicas em moléculas que são chamadas hidrossolúveis, ou seja, que são moléculas solúveis em água e que são facilmente eliminadas das células. Essas substâncias geralmente são substâncias como álcool ou drogas psicotrópicas. Então, no interior do retículo liso, existem enzimas que neutralizam essas substâncias. Como mostra aqui a imagem, né? São essas as enzimas, glicose 6-fosfatase,
citocromo P450 e outras enzimas que têm a capacidade, então, de quebrar essas moléculas, tornar essas moléculas em moléculas solúveis em água e fazer a sua eliminação. E ainda, o retículo endoplasmático liso apresenta uma outra função, que é o acúmulo e a liberação dos íons de cálcio. O íon de cálcio ele é essencial para que ocorra a contração do músculo, tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco. Portanto, a célula gasta energia e armazena esses íons de cálcio no interior das vesículas do retículo liso. Então, o cálcio que entra na célula por difusão comum tende naturalmente a entrar em equilíbrio. Para evitar que esse equilíbrio aconteça, uma proteína da membrana das vesículas do retículo liso, chamada calsequestrina, sequestra o cálcio no citoplasma celular e, por transporte ativo, joga e armazena esses íons de cálcio no interior do retículo. Sendo assim, nunca o equilíbrio é atingido e os íons de cálcio continuam a penetrar no interior do citoplasma celular. No momento da contração muscular, esses canais de cálcio, representados aqui por essa proteína, se abrem e liberam os íons de cálcio para o citoplasma para permitir a contração do músculo estriado esquelético ou do músculo cardíaco. Esse é o aspecto que o retículo liso tem nas fotografias de microscopia eletrônica. Então, nota-se que não há aquela característica granulosa que a gente via no retículo endoplasmático rugoso e o retículo liso aparece apenas como esses tubinhos curtos. Bom, nós vamos falar agora da organela que atua fazendo a secreção celular propriamente dita, o chamado complexo de Golgi. O Golgi é o responsável por modificar, empacotar e transportar para fora da célula as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso e os lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático liso. O Golgi é formado por uma sequência de bolsas membranosas que são achatadas e empilhadas. Essa pilha é curva e ela apresenta uma face côncava, que está aqui embaixo, e uma face convexa, que está em cima da pilha. A face convexa do Golgi, que aqui no caso é essa que está em cima, é chamada de face cis e ela é a face de entrada de substância na célula. Então, substâncias que vêm lá do retículo endoplasmático entram pela face cis do Golgi. Uma vez que uma substância penetra nas vesículas do Golgi, ela passa por todas essas bolsinhas e vai sair pela face trans, que é a face oposta, que é a face côncava. E a face côncava, então, ela vai originar as vesículas secretoras, que é a face de saída de substâncias da célula. O complexo de Golgi é, em geral, único e normalmente fica localizado ao lado do núcleo, próximo à região do centrosomo, que é o local onde estão situados os centríolos. O complexo de Golgi é cercado por diversas vesículas esféricas, que têm por volta de 60 nanômetros de diâmetros. Circulam por aí 4 tipos diferentes de vesículas. Primeiro, as chamadas vesículas transportadoras. Nós temos 3 tipos de vesículas transportadoras. Aquelas que transportam material do retículo para o Golgi. Então, como representado na imagem. Aqui está o retículo endoplasmático rugoso. As proteínas saem daqui, empacotadas numa vesícula do próprio retículo rugoso, e elas entram pela face cis do Golgi. Quando essas vesículas do retículo entregam a proteína no Golgi, essas vesículas se reorganizam e retornam ao retículo endoplasmático rugoso.
Existe depois um outro tipo de vesícula transportadora, que é a vesícula que transporta substâncias entre uma cisterna do Golgi e a outra, né? Então, a substância ela é empacotada nessa cisterna, numa vesícula, e ela transporta a substância para outras cisternas, e assim sucessivamente. Como eu já havia dito, existem cada substância que penetra aí, ela passa por todas as vesículas, né? Então ela precisa dessa vesícula transportadora, visto que algumas cisternas do Golgi não se conectam entre si. Um terceiro tipo de vesícula transportadora é aquela que transporta uma substância do Golgi para uma outra organela, como por exemplo, substâncias que vão atuar, por exemplo, na mitocôndria. Então, essas vesículas são formadas no Golgi e aí são transportadas para uma outra organela, como por exemplo, a mitocôndria. Esses são os três tipos de vesículas transportadoras. E nós temos ainda um quarto tipo de vesícula, a vesícula chamada secretora. As vesículas secretoras são aquelas que levam proteínas e lipídios até a membrana plasmática e aí vai ser eliminado no meio externo. Então, recapitulando, nós temos aqui o retículo rugoso como exemplo. As proteínas produzidas aqui são empacotadas em vesículas do retículo, que entram pela face cis do Golgi, passam por todas as membranas, todas as bolsinhas do Golgi, saem pela face trans, empacotada em vesículas secretoras, se fundem com a membrana plasmática e jogam essa substância para fora da célula. Cada bolsinha dessa do Golgi é chamada de dictiosomo, e quanto maior a capacidade de secreção de uma célula, maior a quantidade de dictiossomos. Então, uma célula que produz muita proteína e exporta essa proteína possui uma grande quantidade de dictiossomos do Golgi. O complexo de Golgi é ainda o responsável pela formação de uma organela. O Golgi é o responsável pela formação dos lisossomos. Então, como eu já disse para vocês na aula de lisossomos, o lisossomo é a única organela que não é formada a partir de um lisossomo pré-existente, de uma organela pré-existente, né? As enzimas presentes no lisossomo são todas proteínas, portanto, são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas entram no Golgi, o Golgi as empacota numa vesícula especial e armazena no citoplasma, no formato de lisossomo primário. Outra função do Golgi é que ele é o responsável pelo processamento das proteínas que foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso. Essa é uma fotomicrografia de microscopia eletrônica mostrando os dictiossomos do Golgi, mostrando claramente a face cis, que é a fase convexa, que é a face de entrada de substância no Golgi, e depois a face trans, que é a face de saída de substâncias no Golgi. Provavelmente essa célula que estamos vendo aqui não é uma célula com grande capacidade secretora, visto que existem poucos dictiossomos e poucas também vesículas de secreção. Ao contrário desta, que apresenta muitos dictiossomos empilhados, claramente empilhados, e uma grande quantidade de vesículas secretoras na face trans. Então, nós temos aqui a face de entrada de substâncias no Golgi, cheio de vesículas, que é a face cis, e aqui, cheio de vesículas secretoras, a face trans. Aqui está um Golgi que pode parecer difícil para que a gente identifique qual é a face cis e qual é a sua face trans. Porém, existe uma forma muito simples de reconhecer a face cis e trans do Golgi. A face trans, que é a face de saída de substância, está sempre voltada para a superfície da membrana plasmática, o que facilita o transporte de substâncias e a secreção celular. O mesmo caso desce. Aqui está o núcleo. Próximo do núcleo sempre estará o retículo endoplasmático rugoso. Essa é a face cis, essa é a face trans, voltada para
à superfície da membrana plasmática, que vai facilitar a saída dessas substâncias. Essa é uma imagem mostrando o Golgi corado em microscopia óptica. Essas células são células do epidídimo de rato e essas células do epidídimo de rato foram coradas com nitrato de prata. E tudo que foi aqui corado com prata são vesículas do complexo de Golgi. Esta é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando os dictiossomos do Golgi empilhados. Bom, o complexo de Golgi é o responsável pelo processamento de proteínas. Esse processamento ele é necessário uma vez que a maioria das proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas são produzidas inativas e só são ativadas no momento da sua exportação. Cada proteína é ativada de uma maneira diferente. Algumas proteínas são ativadas por fosforilação, ou seja, pela ligação de um fosfato na sua molécula. Outras proteínas só são ativadas pela adição de uma galactose à sua molécula, por exemplo. Cada dictiossomo do Golgi possui então uma função diferente. Percebam que as vesículas do Golgi que executam uma função distinta são sempre 5. Por isso, o Golgi ele tem sempre uma quantidade de dictiossomos múltiplos de 5. Quando um Golgi é pouco desenvolvido, ele tem 5 dictiossomos. Quando ele é mais desenvolvido, ele vai ter 10, 15, 20, mas sempre múltiplos de 5. Cada uma dessas vesículas, dessas 5 vesículas, possui uma função diferente e uma forma diferente de ativar essas proteínas. Por isso que as proteínas sintetizadas pelo retículo são obrigadas a passar por todos os dictiossomos até que são secretadas ou então empacotadas na forma de lisossomos. Como exemplo, trouxe para mostrar para vocês a insulina, a molécula da insulina, que é aquele hormônio, né? A insulina é um hormônio que capta a glicose no meio externo e joga para dentro da célula. Quando a insulina ela é produzida no interior do retículo endoplasmático rugoso das células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ela é chamada de pré-pró-insulina. E essa pré-pró-insulina, ela possui aqui nas laterais o peptídeo sinal, que vai fazer com que ela seja injetada nas vesículas do retículo rugoso, e lá mesmo no retículo rugoso, esse peptídeo sinal é retirado. Resta agora a proinsulina, formada por essas duas estruturas vermelhas e essa em amarelo, e ela sofre um dobramento. É essa proinsulina que vai ser empacotada nas vesículas do retículo rugoso e vai chegar até o Golgi. Porém, essa estrutura amarela, conhecida como peptídeo C, inativa a insulina e impede que ela entre em ação enquanto isso não for retirado. Lá nas vesículas do Golgi, o peptídeo sinal ele é clivado e retirado, o que deixa a insulina, que é a estrutura em vermelho, a insulina final agora ativada e pronta para ser secretada. Essa é a representação da insulina completa, mostrando aqui o peptídeo sinal, que é o que inativa a proteína, com a sua sequência linear de aminoácidos. Sobra então a cadeia A e a cadeia B, ligadas por pontes de sulfeto, que mantém a insulina ativa. Então, uma vez retirado o peptídeo sinal, a insulina ela está ativada. A via de secreção celular, então, ela envolve de maneira completa o início da produção de proteína, que começa lá no retículo endoplasmático rugoso, até o momento de eliminação da célula pelo complexo de Golgi. A gente chama de via secretora a saída de substância da célula através de exocitose.
também conhecida por secreção celular. Secreção ou exocitose significa colocar fora da célula uma substância muito importante para o organismo. Isso não é excreção. Excreção é uma via de eliminação de substâncias tóxicas da célula. A secreção, muito pelo contrário, ela é responsável pela liberação de substâncias importantes na corrente sanguínea ou no corpo. Imaginemos, por exemplo, a insulina. A produção de insulina é codificada por um RNA mensageiro que se forma no núcleo a partir do DNA. Então, no DNA está o gene que vai codificar a proteína insulina. Esse gene, que é DNA, vai ser transcrito para RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele sai do núcleo celular e vem para o citoplasma e nos ribossomos do retículo ele vai ser lido e traduzido em proteína. Essa proteína, que é a proteína insulina, ela vai então ser injetada no interior das vesículas do retículo rugoso. A partir daí, ela sai do retículo endoplasmático rugoso numa vesícula, entra pela face cis do Golgi, passa por aquele processamento que eu acabei de mostrar para vocês, é empacotado numa vesícula de secreção, que se funde com a membrana plasmática, e no caso da insulina, ela vai cair na corrente sanguínea e vai atuar em todas as células. Lembrando que no caso da insulina, que é o exemplo que eu estou usando para vocês, ela é produzida pelo pâncreas, mas ela tem ação em todas as células do corpo. E é através da corrente sanguínea que ela vai migrar para essas partes do corpo. A via secretora começa então no núcleo, com a transcrição do RNA mensageiro a partir do DNA. Imaginemos, um outro exemplo agora. Vamos imaginar que esse citoplasma celular que nós estamos vendo aqui trata-se de uma célula de uma glândula salivar, a que produz a saliva. Vamos imaginar a parótida, que é uma glândula salivar que produz uma enzima chamada amilase salivar e que é, portanto, uma proteína. A síntese dessa proteína, ela vai começar lá dentro do núcleo, com o DNA sendo convertido em RNA mensageiro, sendo transcrito para RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vem então para as vesículas do retículo rugoso e aqui vai ser traduzido nesses ribossomos para a amilase salivar, que é a proteína, que é uma proteína, né? Uma enzima é sempre uma proteína. Essas proteínas são empacotadas então nas vesículas do retículo rugoso e penetram na face cis do Golgi. Aqui na face cis, essas proteínas vão ser modificadas, vão ser ativadas, vão ser empacotadas na vesícula do retículo, empacotadas nas vesículas do Golgi e vão se fundir então com a membrana plasmática. No caso das glândulas salivares, que são glândulas exócrinas, o produto de secreção delas não é jogado na corrente sanguínea, mas vai ser lançado em um ducto e esse ducto vai trazer a saliva então até a cavidade da boca. Essa animação está mostrando o momento em que uma vesícula secretora se funde com a membrana plasmática e o produto de secreção atinge ou a corrente sanguínea, ou no caso do exemplo que eu usei da glândula salivar, atinge um ducto. Note que os lipídios da vesícula secretora se fundem com os lipídios da membrana plasmática, mas, num segundo momento, essa vesícula secretora se reorganiza e retorna ao complexo de Golgi. O mesmo processo que foi descrito para a proteína acontece também com os lipídios no retículo endoplasmático liso.
Está uma imagem do Golgi com grandes vesículas secretoras sendo formadas. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando grânulos de proteína que estão sendo secretados por essa célula. Esses grânulos são de proteína porque na microscopia eletrônica os grânulos de proteína eles ficam bastante escuros, né? São grânulos enegrecidos, enquanto os grânulos de lipídio são claros. Por isso que eu afirmei que isso são grânulos de proteína. Portanto, foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, empacotados pelo Golgi e elas estão indo em direção à membrana plasmática para saírem secretadas. Por exemplo, essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica das células do pâncreas, contendo grânulos de secreção da insulina, que é a proteína que vai ser secretada nesse caso. Aqui mais uma. Aqui, nessa imagem, nota-se claramente o lúmen, sendo que o lúmen pode ser um ducto, se a glândula for exócrina, ou esse lúmen pode ser também o lúmen de um vaso sanguíneo, como é o caso dessa imagem, porque essa imagem ela é uma célula do pâncreas. Portanto, isso daqui é um hormônio, né? O hormônio que vai dar origem à insulina. E essas células vão ser jogadas então no lúmen de um vaso sanguíneo. Percebam então o núcleo dessa célula aqui embaixo, um polo claramente, né, basal, formado por as vesículas extensas do retículo rugoso e aqui os grânulos de secreção que foram empacotados pelo Golgi, que está aqui. Essa célula é uma célula de uma glândula chamada suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula produtora de hormônios que fica em cima do rim. A suprarrenal, ela é uma grande produtora de lipídios. Então, o que está marcado em L são grânulos de lipídio. Percebam então que os grânulos de lipídio, eles ficam brancos, na microscopia eletrônica de transmissão. Isso permite que a gente diferencie os grânulos de lipídio dos grânulos de proteína. A célula da adrenal possui uma morfologia de organelas bem diferente das demais. Como nós podemos perceber, as mitocôndrias bem arredondadas e esse Golgi em formato de digital, bem característico das células da adrenal. A seguir, vou apresentar para vocês algumas imagens de microscopia eletrônica de todo esse sistema de síntese e secreção celular. Prestem bastante atenção nas fotografias de microscopia eletrônica que eu vou passar a seguir. É muito importante em microscopia, em biologia celular, que a gente conheça a morfologia em microscopia eletrônica das suas organelas. Todos os slides estão legendados.
Bom, por hoje é só, pessoal. Eu sugiro a vocês que peguem um livro de biologia celular para complementar o estudo desses tópicos que eu venho apresentando para vocês, principalmente a parte da aula de hoje, que é bastante importante e que por isso exige uma leitura complementar, tá ok? Então eu vou deixar junto com o aviso do Blackboard, eu vou deixar um livro, né, uma sugestão de bibliografia para que vocês possam completar esse estudo.